Aí eu comecei a falar naquela hora, não foi de mim, foi uma inspiração de Deus na minha vida. Ali foi Jesus na minha vida. Eu olhei para aquele moço e sendo tão simples, que às vezes eu nem sei falar direito, às vezes eu erro as palavras. E ali eu fiquei de frente a frente com aquele homem tão estudado ali dentro do Ministério da Fazenda, ali sentado. Mas quando ele disse que não existia microempresa ambulante, aí eu falei assim, escuta aqui, moço, se não existe uma microempresa ambulante, e por que vocês registraram essa firma para mim? E para muita gente que eu conheço, que está passando o mesmo problema que eu e a mesma dificuldade. Agora, você disse para mim que não existe microempresa ambulante. Essa empresa foi feita aqui. Meu CCM foi feito aqui e está escrito uma microempresa ambulante. E vocês fizeram. O que é que está acontecendo então? Aí quando eu disse assim, o outro rapaz que estava do lado dele olhou para ele e disse, agora se vire, né? Responda. Aí ele olhou para o rapaz e ficou assim, né? Como quem diz, cala tua boca, não se mete. Aí eu falei assim, então tá bom, moço, já que não existe uma microempresa ambulante, ela não existe, né? Dentro da lei de vocês, que eu não conheço como é, mas ela não existe. Então, eu vou vir aqui acompanhada com meu advogado, para que eles venham saber o que está acontecendo. Porque se não pode ser feito, por que vocês fizeram então? Por que essa empresa não existe, não podia ser feita e vocês fizeram? E eu vou pagar para vocês um dinheiro que eu nunca usei, eu nunca botei eu não tenho uma empresa, nunca tive nem tenho. Trabalho registrado, como o senhor está vendo aqui minha carteira, né? Eu trabalho registrada numa firma terceirizada. Se eu fosse dona de uma empresa, como você está dizendo, eu não estava trabalhando numa empresa terceirizada. Tava? Falei assim para ele. Então eu vou procurar os meus direitos, porque agora quem vai querer saber disso sou eu. Aí ele olhou para mim e eu fui me levantando da cadeira. Ele, calma, dona, calma, a gente vai resolver isso. A senhora fique calma, que eu vou ver o que eu posso fazer. Aí já mudou a história. Aí ele se levantou, saiu, foi lá para dentro, aí voltou com os papéis e disse para mim, já que pra gente não ter tanto problema, não ter... A senhora está trabalhando, não pode ficar saindo do trabalho para vir aqui. Vou fazer para a senhora, vou cancelar esses papéis. Eu vou cancelar. Porque realmente está certo, não existe, foi feito aqui, alguém cometeu um erro. Ele disse assim, alguém cometeu um erro, então eu vou cancelar o seu papel, o seu CCM, a sua empresa, eu vou cancelar. E aí eu falei assim, como fica meu CPF? E naquele tempo, a gente cadastrava o CPF da gente na lotérica, cadastrava no correio, de vez de todo ano, né? Ou era de ano em ano, ou era de 2 em 2 anos. E aí a pessoa tinha que cadastrar. Aí ele falou assim, a senhora vai cadastrar o seu CPF? A senhora pode cadastrar, que vai dar tudo certo. Eu fiquei ainda meio assim com ele. E aí eu senti que não era eu que estava falando não, que eu não tinha cabeça nem estrutura para fazer aquilo dali. Mas foi o Senhor Jesus que fez aquilo na minha vida. Foi Ele que me ajudou naquela hora, que me deu aquela força. Daquele homem dizer para mim que não existia, e eu saí dali desesperada, chorando, tendo que pagar uma coisa que eu não devia. E era dinheiro, né? Porque era dinheiro de 1 ano, quase 2 anos de empresa, que eu nunca tive essa empresa, e eu ia pagar esse dinheiro e ainda ia pagar com multa e para cancelar. E ele ia ver quanto era que eu devia, e ele já estava vendo o negócio quanto era que eu devia. Eu falei assim, você não disse que eu devo? Você vai cancelar? Ele disse, não, a senhora não está devendo nada, eu vou cancelar. E para a honra e a glória do Senhor, ele cancelou. E eu fui para minha casa.
E quando foi um mês depois, era a época de cadastrar o CPF, e o meu CPF já fazia mais de um ano que estava cancelado. E eu fui cadastrar o meu CPF, e o meu CPF já veio para mim cadastrado, aceitou o cadastramento. Ele cancelou naquele dia, porque foi Deus. Porque Deus ele usa, né? Na hora certa, o Senhor está preparado. Acho que o meu general de guerra estava ali, o meu advogado estava ali, né? Eu não estava vendo ele, mas ele estava me vendo. E ele viu que eu não devia, ele viu que eles fizeram uma coisa errada. E aquele dinheiro que ele queria que eu pagasse, que ele estava batendo ali no computador, acertando alguma coisa que era para eu pagar, era uma coisa que não existia, que ele mesmo disse que não existia microempresa ambulante. E como que eles fizeram? Foi quando Deus me encheu e Deus me deu aquela palavra e eu falei como se eu fosse uma autoridade. Naquela hora, o Senhor me deu autoridade de eu falar com aquele homem, falar num advogado e falar seriamente. Que até ele ficou meio assim e cancelou o que não existia. Ele cancelou o que não existia, porque foi uma coisa errada que eles fizeram, que eu acho que dentro da... Não sei como é que fala, se é constituinte, não sei do que é. Dentro não existe isso. Microempresa ambulante. Quer dizer que ele estava certo, não existia. Mas eles fizeram. Daí ele sabia que ia ter problema, se chegasse lá com um advogado, ele pegou e cancelou. Não paguei 1 centavo. Porque é assim que o meu Deus sabe. Ele queria tirar de mim dinheiro. Porque aquele dinheiro que eu pagasse ali, eu ia pagar para ele. Era para ser para eles. Mas o Senhor me honrou. E eu saí de lá tranquila, ficou cancelado. E depois, muita gente que fez aquele papel comigo disse que estava tendo problema e que não sabia e que ia lá e tinha que pagar. E falou que tinha sabido que o meu tinha sido cancelado. Como que o meu foi cancelado? Eu fiquei assim. Eu falei, a gente temos que ter fé em Deus, acreditar no Senhor quando a gente vai fazer as coisas. Porque só o Senhor, né, que pode. Eu falei, expliquei como foi que eu fiz. Eu creio, depois eu não vi mais as pessoas, vim embora. Mas eu tenho certeza que quem chegou lá e trabalhou e agiu como eu falei, né, da parte do Senhor, que ali foi o Senhor que me ajudou. Eu sei que jamais de mim eu ia ter estrutura para falar com aquele homem e falar com ele com aquela autoridade que o Senhor me deu naquela hora, naquele dia. Foi o Senhor sair dali maravilhosa, glorificando a Deus e dizendo que o Senhor é maravilhoso, que Deus é glorioso, que Deus é eterno, é querido. É esse Deus que nós temos que adorar, glorificá-lo, amá-lo e pedir ao Senhor para nossas vidas, né? E assim eu só tenho a agradecer a Deus e pedir para os irmãos, para as irmãs que se inscreva nesse canal, que deixe o seu like, né? Para que vá para frente, para que a gente possa falar mais, né? Que o Evangelho do Senhor tenha prosperidade, caminho, fique parado, que a gente não se cale, que a gente fale da palavra do Senhor, da maravilha que é o Senhor. E agora eu vou orar em nome de Jesus, para que o Senhor venha abençoar cada um de nós neste dia, nesta tarde, que o Senhor venha dar a sua bênção para cada um de nós, para a minha família, para a família das pessoas que estão que vão ouvir essa palavra, que vão ouvir esse testemunho, pelo nosso Brasil. Perdão, irmão. Pelo nosso Brasil, pelos que estão doentes, pelos que estão hospitalizados, pelos que estão com essa doença maligna, que está aí atormentando o povo, atormentando as nossas vidas. Que Deus venha ter misericórdia, que o Senhor venha entrar com providência nas nossas vidas, que Deus venha estender a sua mão, o seu manto sagrado. Deus, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, pela beleza da tua santidade, pela honra e a glória do teu nome, dessa tua unção e a tua graça, Pai, em nossas vidas. Cobre com teu sangue, Senhor, o Brasil. Tem misericórdia, Senhor, vai de encontro, Pai, os que estão enfermos, os que estão no hospital, Pai, e os que estão em casa também doentes. Os que estão se reguardando, Pai, que estão ali, Senhor. Tira, Senhor, o medo, o pavor dessas pessoas, que Ele só faz o pavor pra gente com a morte. Mas nós não temos que ter medo da morte. Nós temos que ter fé em Deus. Dar graças ao Senhor, porque o Senhor é vida.
Porque o Senhor diz que mesmo que você esteja morto, você viverá, né? Então nós temos que ter fé e não temos que temer. Nós temos que temer a Deus, mas a morte não. Porque o Senhor diz que a morte, para um servo dele, a morte é lucro, né? Então nós temos que ter fé, né? E viver e buscar o Senhor e pedir para Ele ter misericórdia das nossas vidas, mas que nós tenha vigor, que nós tenha prazer em servi-lo e não ficar com medo, nem botar na cabeça da gente de morrer ou de ficar doente, que doença mata, doença nenhuma, doença só mata quando Deus permite. Então nós venhamos pedir a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, pelo que Ele tem me dado, pelo que Ele tem feito na minha vida, pela cura que Ele já me deu, pelo livramento que Ele já me deu, pelo livramento da minha família. E assim, Pai, eu só tenho a Te agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Pai, o meu ministério. Abençoa, Senhor, os pastores. Abençoa, Senhor, os missionários. Tem misericórdia, Pai. Visita, Senhor, o Teu povo. Dessa tua unção e a Tua graça, Pai. Assim eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E a paz do Senhor, irmãos.